Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nós criamos esse canal para passar informações técnicas numa linguagem mais simples para que todo mundo consiga entender, tá, o que a gente está falando aqui. E criamos também esse canal para ajudar entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Ajude também o nosso canal, clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre um material bem inusitado, bem diferente, né? Mas que infelizmente eu não vou conseguir responder somente nesse vídeo, tá certo? O José Felipe Vasconcelos me encaminhou uma pergunta, né, que eu fiquei pensando um pouquinho, né? Confesso que eu fiquei pensando um pouquinho para responder, né? Ele me pergunta se as madeiras em decomposição poderia ser utilizado como parte do substrato. Olha, poder pode, mas a gente tem que, na verdade, conhecer qual é a madeira, tá certo? Existem diversas arbóreas, né? Existem diversos materiais que a gente possa utilizar como substrato ou parte do substrato, mas a gente tem que ver, tá, que tipo de material, ou seja, qual o tipo de arbórea da madeira que você está pensando em utilizar como substrato, né? Então existem, em termos de dureza, né, vários tipos de madeiras. Existem madeiras, né, como a gente tem trabalhado recentemente, que é o do sanção de campo, né, o do sabiá, né, madeiras muito duras, tá certo? Então elas são muito, digamos assim, dificilmente decompostas, ok? Então, qual é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é que se você conseguir pedaços, né, ideais dessa madeira, você vai ter esse substrato com relação à sua durabilidade, tá certo? Então você não vai ter oscilação com relação nem a parte química, nem muito menos a parte física. Quando você usa, por exemplo, a madeira, por exemplo, em decomposição, ou madeira de pinheiro, esse material ela já é um material de fácil decomposição, então você vai ter alteração estrutural física no seu substrato, você está entendendo? Então é muito complicado responder nesse vídeo somente, né, se pode ser utilizado. Poder pode, né? Na verdade você vai ter que ter esse conhecimento da durabilidade, principalmente com a cultura que você vai utilizar, tá certo? Se for uma cultura permanente, como uma suculenta, palmeira, cactos, orquídeas, esse material, um certo tempo, você vai ter que substituir, tá certo? E muitos desses materiais também, de rápida decomposição, né, elas alteram rapidamente a sua acidez, né, do meio do substrato, né? Eu falei muito sobre isso em alguns vídeos, eu vou deixar aqui no izinho se você puder assistir, é o playlist de substratos, tá? Eu comento muito sobre o pH, salinidade, durabilidade, se você puder assistir seria bem interessante, ok? Bom, eu já falei da casca, da casca de pinos, né? Que é o pinheiro mais comum, mais cultivado, tá, no sul do país, tá? Inclusive grandes indústrias utilizam esses materiais, tá? E esse resíduo poderia ser utilizado tranquilamente como substrato, né? A casca, tá? Ela tem uma durabilidade grande, mas a madeira não é de uma durabilidade tão grande, né? Tá certo? Como é o caso
do sanção de campo que a gente está comentando aqui. Eu vou passar em alguns outros vídeos também, algumas outras informações de algumas outras espécies, né, de arbóreas que tenham seu resíduo para o seu uso, tá? Agora, essas madeiras da mata, né, que tem a rápida decomposição, você até pode utilizar, ok? Mas é interessante, como eu sempre falo aqui, a esterilização desses materiais antes do seu uso, né? Você confecciona o seu substrato, esteriliza e depois você usa, ok? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no izinho também, que a gente fala sobre as esterilizações alternativas, né? Do substrato, como é o solar, como é via vapor de água, sem o uso de químicas, tá certo? Porque você pode até usar produtos químicos para esterilizar, como muitos produtores fazem, tá certo? Mas eu não indico aqui porque são produtos relativamente perigosos, né? E você deve evitar esses tipos de substâncias, ok? Sem necessidade, né? Você pode fazer o uso da solarização, que é o mais simples, né? Que a gente comenta aqui, tá certo? Se você teve alguma dúvida, se vocês tiveram alguma dúvida com relação a esse vídeo, né, esse assunto, por favor, né, mande mensagem, encaminhe mensagem para a gente, que a gente responde, né, até 10 dias, ok? A gente está tendo muitas perguntas, mas a gente acaba respondendo aqui, tá certo? E se vocês puderem, clique no joinha, no like, tá? Inscreva-se no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como eu sempre faço, né, ajudo uma entidade filantrópica e hoje vamos dedicar o vídeo para o Lar Torres de Melo, tá certo? Essa entidade, essa casa, tá, abriga principalmente idosos, né, que não têm condições de sobreviver, tá? Então eles acolhem essas pessoas e dão todos os tratos necessários para eles. Você não precisa doar dinheiro, tá certo? Você pode doar utensílios, alimentos não perecíveis, tá? Recentemente eles estão necessitando, por exemplo, eles sempre necessitam também de fraldas descartáveis, roupas usadas, né, mais limpas, o que você puder doar. Isso ajuda muito essa entidade, tá certo? E também peço, né, por final, um apoio, seu apoio para o nosso canal, clicando no joinha, tá certo? Compartilhando esse vídeo, porque assim ajuda não só o meu canal, mas como as entidades também, tá? E inscrevendo, isso é muito importante para a gente continuar trabalhando e passando essas informações interessantes para todo mundo, ok? Eu conto com você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.